A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A Ellie aprendeu da pior forma em The Last of Us, parte 2, Fábio. E temos agora a estreia da segunda temporada na Max e também na HBO, o retorno aí dos personagens ilustres, Fábio, desse jogo que divide opiniões, mas eu gosto muito dessa franquia. Tem também aí no meu gamer review do primeiro jogo, do segundo jogo, do remaster, do PC, do PlayStation 5 que você fez, que eu também estou fazendo aqui, dependendo da época que você está assistindo. E o que podemos esperar para essa nova temporada que vai trazer de novo aí o Joel, vai trazer a Ellie, também vai trazer novamente aí alguns personagens novos e aqueles que vão ser algozes, como a Abby. Jeff. Bom, eu acho que essa temporada, assim como o segundo jogo, que vai trazer mais desafio para adaptação, né? O próprio jogo em si, né, que esperamos que vai ser como o primeiro, assim, tiveram mudanças, mas respeitaram bastante o material base ali. Eles respeitando o material base, olhando para o segundo jogo, eles já têm um desafio muito grande, porque o segundo jogo foi um jogo muito divisível, né? Tem muitas decisões ali de história, de como as coisas se desenrolam, que é um jogo que eu falo, ame ou odeie, né? Não tem muito meio termo ali. E a série tem esse desafio, né? Eu acho que eles têm bastante. Eles trouxeram bastante know-how da primeira temporada. Foi, se a gente olhar no saldo, né, foi um saldo positivo. Eles conseguiram trazer muita gente, tanto que conhecia os jogos, quanto pessoas que Sim. conheceram esse universo pela série, né? Então, eles conseguiram unir bastante isso e agradar as duas pontas. Talvez não em sua totalidade, mas assim, se for olhar os números, audiência, crítica, eu acho que no fim acabaram num saldo positivo ali, Na né? verdade também o Neil Druckmann ele quis causar, então isso de querer causar ele acabou trazendo algumas discordâncias, tudo bem, até hoje muitas pessoas não perdoam o Neil Druckmann pelo que fez com alguns personagens amados, aclamados nessa série, e eu espero ver como é que eles vão fazer também agora nessa segunda temporada, será que eles vão ter coragem de tirar alguns personagens que praticamente é o alicerce da primeira temporada, ou eles vão se manter neutros por um bom tempo e tentar usar apenas na terceira temporada, para poder alongar, já que foi confirmada também a terceira temporada antes mesmo da estreia da segunda. É, se a gente olhar para a história, né, do jogo, a gente tem um time skip ali de 5 anos, né, entre o primeiro e o segundo, que é algo que até na época foi, né, cogitado, houve rumores aí de que nós teríamos DLCs pro jogo que iam explorar um pouco mais esse intervalo e acabaram não saindo, né? Saiu aí as outras versões remasterizadas, até saíram, né, no remaster do segundo algumas cenas deletadas ali, mas nada que aprofundasse muito esse meio, né, entre o fim do primeiro e o segundo. Se eles forem trazer isso para a série, e eu acho que é um Sim. caminho, né, um caminho bem provável, tem muito material aí para eles aprofundarem, inclusive, e pegarem de surpresa também a galera que jogou, né? Porque a trama, e eu acho que do segundo jogo tem muita coisa impactante, como você disse, tem fim de alguns personagens ali, a entrada de alguns personagens muito polêmicos. Você tem marcos muito específicos ali que do plot, né? Que para quem já jogou vai mudar completamente como que ele vai experienciar a série. Então eu acho que se eles trouxerem aquilo que nem o jogo abordou, né? Eles conseguem seguir a proposta da primeira temporada, que é sim aprofundar os personagens, aprofundar muitas relações ali que no jogo a gente via de uma forma um pouco mais superficial. Então eles vão conseguir dar um contexto maior e pode ser que eles usem a temporada inteira, né, a segunda temporada inteira para dar esse contexto, profundidade maior de todo mundo ali que está em volta deles, né? Até porque se a gente for olhar, né, para o começo do segundo jogo, você tem a introdução de muitos personagens, né? Você traz toda a galera ali de Jackson, tem todo um círculo em volta ali não é só, né? Apesar da primeira temporada também ter lá os seus personagens de apoio, ela tem muito foco Eles, no Joel e na Ellie, né? O segundo jogo você já consegue, já expande isso, né?
Então eles conseguem, talvez vão usar bastante essa segunda temporada para criar esse pano de fundo aí para esses outros personagens que, mesmo no segundo jogo, a gente não teve E muito também eles tempo podem de também explorar desenvolver. as outras facções ali, né? Os outros bandos que estão ali perambulando por ali, contar um pouco mais da ambição da Abby, mesmo que tenha aquela ambição no jogo, mas pode mostrar todo o crescimento dela. Eu só fico agora me perguntando, porque a Abby no jogo, ela tem um crescimento, você pode perceber que ela tá franzininha, depois ela vai ganhando toda aquela musculatura, porque aquela essência de vingança que ela tem. Será que eles vão também fazer esse legado, em vez de explorar a Abby agora, essa temporada inteira, com 18 episódios, eles vão tentar alongar para a terceira temporada, e aí sim podemos ter, como você falou, trazer outros personagens, né, que tecnicamente eram de apoio, e conhecer um pouco mais dele, sem focar diretamente na história da Ellie, do Joel e da Abby ali, todo aquele triângulo que vai causar um espanto para quem nunca jogou e nem conhece nada sobre o jogo, não pode entender o que vai acontecer com alguma coisa bem extraordinária com os personagens. Isso aí vai causar, acho que, muito o que falar nas redes sociais. Mas no jogo foi assim. Eu acredito que quando acontecer, e se acontecer, se eles mantiverem aí como é no game, vai dar muito o que falar mesmo na rede social, hein, Fábio? Até porque o jogo, se a gente for pensar na diferença das mídias, para uma série, você tá lá assistindo um passivo, né? Você não tem ação. O jogo, querendo ou não, o que ele acontece, toda essa trama aí de vingança, né? Ela tá intrínseca com a gameplay. É o que justifica a gameplay o existir do jogo, né? Então, pro jogo encaixa bem você ter toda essa motivação para vingança no início dele, porque você vai controlar ali a Ellie, matando todo mundo, indo atrás, né, dos objetivos dela, assim como a Abby também, na luta por sobrevivência e tal. Na série, eu perco um pouco dessa força narrativa, né, porque eu não tenho esse elemento de interatividade que o jogo tem. Então eu acho que também, eu acredito que se eles gastarem, queimarem as cartas logo nos primeiros episódios da segunda temporada, vai causar um impacto grande, pode causar um impacto inclusive na audiência, né, pensando nas pessoas que não conhecem a história do jogo, e isso pode impactar em todo o restante, ainda mais que eles anunciaram uma terceira temporada, né, eles precisam saber equilibrar muito bem onde eles vão colocar os plots, né, trazer os plots principais do jogo para não queimar todas as cartas logo no começo da temporada e o resto trazer aquela sensação de putz, é arrastado, é uma história mais desinteressante porque fugir um pouco daquele foco principal, né? Fica com aquela sensação de uma temporada filler, digamos assim. Verdade. E falar em filler, o que eles poderiam fazer, aí sim, trazer o plot logo pro início, no primeiro episódio, no final, e tentar contar toda a dinâmica até chegar o primeiro episódio. Aí seria interessante também. Ele surpreende o espectador, a pessoa já tem aquele impacto de imediato, e ele vai contando toda a segunda temporada até chegar ao último episódio da segunda temporada, aí mostrar o que aconteceu para levar uma ponte para o terceiro. Seria interessante assim também. Agora, se eles não fizerem isso e querer queimar, como você falou, partes importantes e partes que deram o que falar quando o jogo foi lançado, aí pode perder um pouco da audiência, a audiência achar que não é tão interessante continuar assistindo. Mas assim, na minha visão, eles sabem o que estão fazendo, acho que eles vão trabalhar bastante, porque eles sabem que não podem queimar agora, nesse momento, na segunda temporada, né? O que é excêntrico. Quem é os personagens que as pessoas mais gostam? O Joel, em primeiro lugar. Aí vem a Ellie. Diferentemente do que as pessoas pensam que a Ellie é central. Mas sim, ela deveria ser. Mas o que ganhou popularidade mesmo foi o Joel. Não sei se você concorda comigo. Vou ser polêmico aqui, assim, dependendo da forma que eles conduzirem a série, pode ser que eles gerem também toda aquela simpatia pela Abby. Verdade, porque tem algumas pessoas que jogaram o jogo e tornaram a Abby como uma personagem principal, aí viu, o Jeff é uma prova.
Eu ainda fiquei gostando da Ellie, tá? Não, Eu sou daqueles que odeia a Ellie, mas... eu gostei mais da Ellie porque a Ellie não precisava fazer o que ela fez e até a própria, não vou contar aqui o spoiler se você não assistiu ainda, mas até algumas pessoas junto da Ellie viu que aquilo ali não adiantava nada, por isso que eu contei. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Ali a frase saudosa do Seu Madruga, no papel do. Ali o Seu Madruga, desculpa, o Ramon Valdez interpretando o Seu Madruga. Então, assim, é uma coisa que. Por isso que a pessoa virou a chave. Assim, a Ellie já perdeu o sentido, parece que o Neil Druckmann fez propósito, sabe? Peraí, pô, o pessoal gosta da Ellie? Não. Agora vamos deixar a vilã ter a garotinha do jogo. Sei lá, foi isso que eu entendi que ele quis fazer, sabe? E na série eles podem ainda aprofundar isso, né? Porque como podem contar numa ordem diferente, eu não duvido a série, por exemplo, a segunda temporada começar com a história da Abby, né? A gente ficar por um bom tempo ver toda a história dela, aprofundar toda a Os história trailers estão dela e destacando talvez muito usar a ela. temporada toda para poder falar da história dela. É uma possibilidade. Verdade, você citou, porque os trailers em si estão todos pra Abby e eles podem só fazer o plot no terceiro, então, né? Na terceira temporada. Sim, tem muita gente. Eu ouvi algumas pessoas falando: a terceira temporada já é uma antecipação de um terceiro jogo. Eu acho que não. Eu acho que o segundo jogo tem material suficiente, ele expande muito o universo, a ponto de dar material para ter três. E eu vou dizer que pode ter até uma quarta temporada aqui, só aprofundando. A Max quer isso, ela não vai queimar agora. A HBO descobre. Exato. A Warner Bros, né? E com a questão das novas facções, você tem um pano de fundo muito maior do que o primeiro. No primeiro você tinha, né, os vagalumes ali, você tinha, né, algumas resistências ali, mas o segundo ele expande muito mais. Pode ser que a gente veja, inclusive, nas séries, que eles podem reutilizar algumas coisas que eles iam utilizar no jogo multiplayer que foi cancelado. É verdade, né? Que a gente ia ter o Factions e ele não entrou. A gente pode ver talvez algumas ideias que eles descartaram ali, que eles iam utilizar nesse jogo, eles trazerem de alguma forma, seja na segunda, na terceira temporada, numa possível quarta temporada, a gente não sabe, né, como vai se desdobrar isso. Eu não duvido, assim, deles talvez no futuro trazerem a série à frente dos jogos, trazerem histórias na série que venham primeiro do que eu tenho nos jogos. Né? Talvez seja mais, eles vão analisar resultado, ver os números, né? Querendo ou não, a série vai ter uma audiência maior do que os jogos, porque não é todo mundo que assiste a série quem joga, né? Obviamente, ela fez muitas pessoas que viram a série irem atrás do jogo, jogarem, né? Terem a experiência por si só, por eles mesmos, né? Mas também tem gente que não vai jogar, vai ficar só olhando ali a série. Então, eu acho que se eles conseguirem manter o sucesso da série nessas próximas temporadas, eu não me surpreenderia deles continuarem a história na série para talvez depois cogitar um terceiro jogo ou não, né? Porque o Neil Druckmann, ele deu a esperança do terceiro jogo, depois ele tirou, já falou que é melhor nem pensar nisso. Enfim, eu acho que ele falou que não devia e agora ele está tentando consertar. O mais engraçado, Fábio, é que você citou agora do novo jogo, só que a Sony também percebeu que viram dinheiro. Por exemplo, eles lançaram agora que vai sair a edição completa do jogo, que na verdade é uma coletânea do primeiro e do segundo, né, com as DLCs ali, mais uma parte colecionável ali. Eles sabem que está dando dinheiro. E fora que vocês sabem que o meu gamer também participa de feiras de licenciamentos. E, assim, o pessoal está licenciando demais. Isso aí também gera muito caixa para PlayStation, então ela sabe que precisa explorar esse universo. Então, se a Warner decidir, olha, eu quero encomendar mais episódios, a Sony vai falar, faça. Como podemos abordar? Como você falou, o próprio jogo que seria Ultiplayer aí, né? Seria Ultiplayer, que foi cancelado, eles podiam fazer isso agora também, pegando um pouco mais desse universo. E além disso, eles podem explorar outras coisas que, por exemplo, o Liv. O Liv não está relacionado nos atores, né, que estão ali, nos personagens jogados, O Liv não está relacionado. Então, assim, eles vão, ainda tem essa parte. A gente está falando muito agora
do Joel, da Abby e da própria Ellie, mas tem outra parte que é a parte que eu acho que é a parte mais polêmica. Fala um pouquinho quem é a Olivia aí para os Game Nerds, Fábio, para a gente finalizar. O Leaf ele é resgatado, né? Junto com a irmã dele ali, né? A irmã dele acaba. Bom, não vou trazer muito Detalhes. spoiler aqui, mas ele é resgatado pela Abby, eles geram ali, eles geram uma conexão entre os dois, né? Ele tem a irmã, eles têm uma história ali de serem, né? Não serem aceitos pela facção deles, né? E aí eles geram uma conexão ali, né? Ele vira meio que um contraponto para toda essa questão da vingança, né? Pensando do lado da Abby, né? Eles geram ali uma conexão interessante, vira uma motivação a mais para a Abby também, para ela questionar se o que ela está fazendo faz sentido, se ela não faz. Então, ele é um personagem muito importante. E ele tem uma questão ali, né, da história dele, da identidade dele, que é também o que gera essa não aceitação pela facção dele, né, que gera essa história mais difícil dele e da irmã. Então é isso. Game Nerds estreia agora The Last of Us, segunda temporada na Max e também na HBO. Você que quer assistir, agora 13 às 10 horas, 13 de abril de 2025, às 10 horas da noite, você vai assistir. Então, vale a pena assistir a primeira temporada, está na Max. Temos aí o link de afiliados no comentário fixado também na descrição. Quer assistir? Vai pelo Meu Gamer lá, que vai ajudar o Meu Gamer a ficar simples e independente. Fábio, novamente, obrigado por estar aqui conosco nessa nossa news aqui, né, que sempre temos que trazer para mostrar para o pessoal. A série é interessante, a franquia é muito boa, eu gosto bastante, independente das controvérsias, você é de acordo ou não, mas o jogo vale a pena, você que nunca jogou, eu recomendo jogar, que agora também está para o PC. Então, suas considerações finais, Fábio. Bom, assim como a gente viu a primeira temporada, eu espero que a segunda traga ainda mais pessoas para esse universo. É um universo muito amplo, é um universo muito interessante. E para quem, né, tem algum receio, ainda não assistiu, porque eu precisava conhecer o jogo ou algo do tipo, não, vá, assista, vai ser um universo que vai te imergir, né? Você vai. Às vezes quando a gente vê histórias pós-apocalípticas, a gente fica um pouco um pé atrás, né? Porque foi um tema muito saturado por um tempo, mas The Last of Us é uma história diferenciada nesse sentido. Então, vejam, quem não viu a primeira temporada, assiste aí de novo, né? Dá tempo aí de maratonar até amanhã, né? E fiquem preparados para a segunda temporada, porque as emoções vão ficar à flor da pele. É isso aí, meus gamers. Só que eu posso dizer. Até a próxima e fiquem sempre aí com o Meu Gamer.